Eu oro, em nome de Jesus. Amém. Agora esta chamada. Amém, amém, Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela bênção e dádiva de mais este dia. Obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, meu Pai, buscando mais profundidade, intimidade contigo, Pai, buscando se aprofundar e descer cada vez mais e mais nas camadas de interpretação, de tudo aquilo que provém do Senhor, Pai, buscando compreender e receber de uma forma cada vez melhor o Teu amor, a Tua paz, que excede toda a compreensão, Pai, toda a sabedoria que o Senhor tem nos dado e nos revelado, através das Tuas Escrituras, através de experiências que o Senhor tem nos permitido vivenciar, e através dos testemunhos dos irmãos, através dos sonhos e das visões que o Senhor tem nos dado, Pai, através dos Teus filhos e filhas. Obrigado, Pai. Só temos a lhe agradecer, Senhor, por tudo isto que o Senhor tem nos dado, por tudo isto que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, por toda esta gama de informação com a qual o Senhor tem nos nutrido, com a qual o Senhor tem nos preparado, com a qual o Senhor tem nos capacitado, Pai, e nos transformado através de todos estes processos que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas, de cada um de nós aqui, de formas diferentes, Pai, mas o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem operado nas vidas de cada um de nós aqui, Pai, buscando a melhor versão de nós mesmos, Pai. E somos gratos ao Senhor por isto. Obrigado pela clareza e pela compreensão que o Senhor tem nos trazido, Pai, nestes finais de tempo, Senhor. Somos muito gratos por isto, Pai. Obrigado pela consciência que o Senhor tem nos dado nestes finais de tempos, Pai. Pois sabemos que grande parte das pessoas não tem noção, que não sabem, Pai, que não tem consciência, pois infelizmente estão dispersas, estão totalmente enredadas em feitiços ou encantos que o maligno tão fortemente tem operado para mantê-los dormentes, Pai, tem operado para mantê-los inertes, Pai, inconscientes da realidade que verdadeiramente vivem, Senhor, Clamamos ao Senhor, Pai, por favor, tenha as tuas mãos sobre cada um destes teus filhos e filhas, Pai. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha com o teu mover poderoso para despertar cada um destes teus filhos, Pai, para que o Senhor venha fazer aquilo que for necessário, para abrir os olhos destes que não conseguem enxergar e compreender, Pai, as coisas que estão ocorrendo ao seu redor. E que somente o Senhor e que o Teu Santo Espírito podem convencer, Pai. Nós apenas podemos transmitir e anunciar aquilo que o Senhor já tem há tanto tempo anunciado, Pai. Mas cabe, somente ao Teu Santo Espírito, Pai, convencer. Obrigado, Pai. Obrigado por mais este momento aqui com os irmãos, Pai, por nos trazer aqui, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, eu como sempre agradeço. Obrigado pela bênção e dádiva de mais este dia, obrigado pelo renovo diário que o Senhor tem nos trazido, embora o cansaço, um tanto exaustivo, embora o estresse, embora as aflições do nosso dia a dia, Pai, obrigado, por nos permitir chegar aqui diante do Teu trono, o trono da Tua graça, Pai, para depositarmos diante dos Teus pés, tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos incomodado, tudo aquilo que tem nos abalado, tudo aquilo que o mundo tem lançado contra nós com o intuito de nos tirar do foco, de nos causar tristeza e desânimo, Pai. Trazemos tudo e todos diante dos Teus pés, Pai, para que venhamos estar leves, para que não venhamos estar sobrecarregados com nada, para que venhamos estar com os nossos olhos e a nossa mente inteiramente focados no Senhor neste momento e em tudo aquilo que o Senhor tem para nos manifestar, Pai, através do Teu Santo Espírito agindo sobre a vida do nosso amado querido Pastor Lucas, Pai. Obrigado pelas revelações e compreensão que o Senhor tem dado a ele, pela clareza que o Senhor tem dado à sua mente, ao seu coração, Pai, o ajudando a organizar as suas ideias e tudo aquilo que ele tem absorvido, Pai. Obrigado por trabalhar sobre nós também, Pai, nos ajudando a compreender e a conseguir ter a clareza, Pai, a recebermos aquilo que Ele está falando da forma como Ele está falando, Pai, compreendendo, da melhor forma possível, recebendo aquilo que o Senhor tem dado a Ele da forma, como o Senhor tem dado a Ele, Pai, não
da mesma forma que ele falou ontem, né? Eu não lembro mais como ele falou, né? Mas tendo o conhecimento que ele tem para manifestar da forma como ele está, né, entregando, né? Não tendo uma interpretação errada, né? Esqueci a palavra que ele usa. Mas enfim, Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo dom da vida que o Senhor tem nos presenteado mais neste dia, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, de escolhermos o Senhor, de estarmos aqui diante de Ti em mais este dia, Pai. Obrigado por ter as tuas mãos sobre os nossos familiares, sobre tudo e todos ao nosso redor, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso serviço, sobre o nosso emocional, sobre os nossos corpos, Pai, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o físico e sobre o espiritual, Pai, pois tudo temos entregado diante das tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos guardar neste momento, cubra-nos com o teu sangue, Pai, a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa, a nossa luz, a eletricidade, Pai, a atmosfera ao nosso redor, que tudo venha estar guardado e selado pelo poder do teu sangue. Em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Pai, clamamos ao Senhor que seja repreendido todo qualquer tipo de armadilha ou cilada que o inimigo tem tentado lançar contra as nossas vidas, Pai, contudo te nos impedir e atrapalhar este nosso momento de comunhão com o Senhor, Pai. Que tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer e manifestar contra nós neste momento, Pai, que seja tudo repreendido e caindo por terra no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Que tudo e todos venham estar cobertos pelo poder do teu sangue, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém, Pai. Amém, amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, amém. O tema da aula de hoje é o seguinte: nós vamos abrir um pouco, detalhar um pouco a realidade espiritual e a nossa realidade. Veja só, a ciência, como ela estuda a realidade. Oi? Desculpa, só dei paz para a irmã Márcia. Paz, irmã Márcia. Desculpa, eu também não saudei ela. Então, a ciência... Amém com todos, tá? Amém. Ela, pretensamente, ela dá um orgulho para as pessoas, e é muito interessante que a gente ouviu isso no sonho da Vicky, ontem que o Gustavo falou, que os cientistas lá do CERN são muito orgulhosos. Normalmente, físico e matemático são pessoas muito orgulhosas. Os astrônomos já são humildes, né? Porque eles olham para os planetas e se vê tão pequenininho. Essa é a regra. Quem está na universidade sabe dessa regra. Os físicos, os matemáticos acham que entende tudo, os filósofos também, e os físicos acham que conhecem tudo. Então, a física, ela é uma palavra que veio da natureza, a natureza e física é a mesma coisa, e natureza é uma deusa, né, para os gregos. O dia era um deus, a noite era um deus, então essas coisas aí. Então, do ponto de vista da antiguidade, isso aí era mito. Mito quer dizer que era uma coisa que eles não compreendiam e transformavam num personagem. Não significa que era falso, que era fantasia, ou que era uma imaginação. Era apenas algo, porque depois essa palavra perdeu o significado, aí virou misticismo, mitologia, mas a origem é o seguinte: é algo que você não compreende, está acima do seu raciocínio, e você corporifica, dá uma personalidade para aquilo, para poder você conseguir conversar sobre aquele assunto. Então, veja só, os mitos, eles carregam uma personalidade, né? Tem o mito de Zeus, o mito de Hércules, e assim. E toda personalidade é uma persona, uma pessoa que é um ser, indivíduo. Então, a ciência, ela deixou a ontologia, que é o estudo dos seres, e passou para a epistemologia. E aqui eu andei pesquisando o que é epistemologia. Epistemologia é a ciência do conhecimento. Ela se preocupa em saber, como que nós sabemos a verdade, como que as coisas são verdadeiras ou falsas, como é que eu posso adquirir uma afirmação correta e saber, por algum conhecimento, que aquilo é verdade ou mentira. Então, o ponto de vista que eles se basearam é na experiência e na razão. Os gregos, eles só se baseavam na razão e, através de estudos comparativos, eles deduziam as leis da razão, as leis da lógica, que era a metafísica, que é o estudo das coisas em si. Por que as coisas são de um jeito e não do outro? Então, você conseguia explicar a realidade. O que aconteceu? Opa, chegando, eu gosto quando chega bastante gente, que era o irmão João Batista. Então, veja só, o que acontece hoje?
Hoje nós temos uma ciência que ela está cortada e ela não considera o ser de Deus, ou seja, ela não considera o lado ontológico, ela só considera o lado epistemológico, que é investigar a realidade, testar se a realidade é válida por meio de um experimento e fazer uma teoria, né, que seria a racionalidade do experimento. Então, tudo isso nasceu nos gregos. Como cresceu o materialismo, as pessoas abandonaram os deuses, porque acharam que aquilo era mito, que era só imaginação, que não existia, que nunca existiu, mas isso também foi por conta de determinadas perdas históricas do conhecimento antigo, mas também foi permissão de Deus, porque eles eram idólatras, né? Então Deus precisava quebrar, jogar todo mundo para o outro lado do materialismo, para depois Jesus vir, né? Ou mesmo no meio do cristianismo, e fazer a síntese. Só que no começo havia uma síntese entre religião, filosofia e a ciência. A profissão de cientista não existia, e a palavra ciência era, você tem ciência disso? Tem. Você está ciente de que aconteceu isso? Então a palavra ciência tinha esse significado, depois virou a estrutura lógica do conhecimento, que é a ciência, tá? Ou a estrutura do conhecimento com a lógica, a razão e experimento. E os homens ficaram arrogantes porque ele falou assim, ó, tá vendo, agora não existe isso, não existe aquilo outro, é tudo mito e tal, e vamos pensar nós mesmos como homens. E vamos ser racionais e dominar a sociedade com a ideia que nós temos dela, ou com os propósitos que nós guardamos em nossa mente para aplicar na sociedade. Então gerou o iluminismo. Só que a face que o iluminismo deu para a sociedade é que eles eram homens racionais e não tinham contato nada com o mundo espiritual. E é mentira, porque os iluministas faziam práticas de bruxaria. Então é um contrassenso estúpido. Então vendeu, é que nem a NASA, vende um produto para o povo americano, para poder aprovar o orçamento no Congresso, e tem as pesquisas militares ocultas, assim, ninguém fica sabendo, área 51, extraterrestre, sei lá, aeroporto de Denver, adrenochrome, sei lá do que diabo eles têm lá nos Estados Unidos, porque é a Babilônia e Deus vai condenar, mas tudo bem. Vai salvar o povo que é dele. Então, existe essa separação na ciência, e existe essa separação na maçonaria, a maçonaria oculta, a maçonaria aberta, e assim por diante. Tá? Assim por diante quer dizer que camadas religiosas, místicas e científicas, você não como é que é? Não, a perder de vista, como diz, né, o caboclo. E onde vai parar toda essa convergência maligna? Certamente em Satanás. Tá? A ciência, a religião, o militarismo, o poder político, o poder filosófico, o poder manipulador da maçonaria, vai parar tudo em Satanás. Só que isso é escondido, porque somente os mais iluminados, que são aqueles que estão nas camadas mais ricas da sociedade, é que tem acesso ao oculto verdadeiro. E como é que a gente sabe? A gente sabe por revelação, que nem Eliseu sabia o que acontecia lá no reino da Síria. E aí tem o testemunho de quem se desprendeu de lá, porque Deus converteu um cara do grau 33, 34, e aí joga lá. Tudo isso virou teoria da conspiração, mas todas as teorias das conspirações têm se confirmado. Inclusive é do nosso amigo, inimigo não, né? Nosso inimigo Epstein, né? Bom, que antes era só Pizzagate, aquela coisa louca, tudo era conspiração, mas não era. É porque o jornalismo tem o papel de advogado do diabo, ele esconde. A culpa da sociedade não saber do que realmente acontece é do jornalista. E se for para... Vou falar não. Eu tenho uma ira contra o jornalista, porque ele faz o papel do Lúcifer, né? Lúcifer é aquele cara que tinha luz e entregou outra coisa diferente. Né? Então o jornalista fica sabendo da realidade e entrega uma coisa diferente. É o próprio Lúcifer, né? Tradução da estrela caída. Então, como nós estamos analisando o que é a realidade ela tem esses aspectos que eu falei. Ontologia são os seres, nós somos seres, e a epistemologia, que é o que nós fazemos e o que nós entendemos dela. Tá? Que todo mundo forma uma ontologia pessoal
e uma epistemologia pessoal, e tem uma ontologia comum que faz parte da cultura, e uma epistemologia também que faz parte da cultura. O que quer dizer isso? Um povo acredita em determinados deuses, isso é ontologia, e eles aplicam esse conhecimento em determinadas práticas. Acreditam que se eu colocar uma vela preta em tal lugar, acontece uma coisa, é o experimento. E aí tem a causa e tem o efeito. Então a ciência, né, do ponto de vista de causa e efeito, de manipular forças que ela não entende, não está longe da bruxaria, de forma alguma. A única coisa que torna a ciência aceitável na sociedade é que ela é levada às escolas como estudos e tem uma lógica que todo mundo consegue transferir de um para o outro. Tá? Mas se você pegar um bruxo e disser que na lua cheia, tal dia, o sétimo, dia 13 e tal, você faz isso, aí tem um alinhamento tal, você consegue tal efeito, é a mesma coisa. É a mesma ciência vestida de bruxaria. Então, o que a gente faz no laboratório é manipular as forças da natureza. Força elétrica, força magnética, força gravitacional, né, a força das moléculas, né, que é a força, são 4 tipos de força, né, e a força nuclear, que é os átomos de urânio, polônio, para fazer a bomba atômica ou a usina nuclear. Então, física e bruxaria não tem muita diferença, apenas é uma face da bruxaria aceitável, esclarecida, iluminada com razão e com conhecimento. Por que a outra face não é assim? Porque ela é para alguns iniciados privilegiados, certo? Mas existe causa e efeito, eles sabem que eles podem fazer porções, tinha uma menina que eu conheço ela lá em Ponta Grossa, ela aprendeu com os alquimistas a fazer porções usando a luz da lua para ativar determinados elementos químicos. E ela contou para mim, ó, Lucas, para fazer essa porção, você pega, escolhe tal dia do ano, no equinócio, solstício e tal, põe a luz da lua em tal dia, tanta sexta-feira, entendeu? Sempre tem o número 6 envolvido, né? Quando é de Deus, tem o número 7 envolvido. Então, existe uma artificialidade em tudo que a pessoa faz que convoca os seres espirituais. E assim também existe uma artificialidade que convoca os anjos, né? Por exemplo, consagrar pedras em número de 12, deitar um óleo ungido, né? Então, a gente aqui na Terra faz algumas atribuições que convocam o mundo espiritual. Eu, por já ser um bruxo de nascença, ou seja, eu já nasci com essa ideia de lógica, ciência, e aí fui direto para a física. Então, eu já não gosto muito, né, de fazer determinadas práticas que alguns pastores ensinam, né? Ore 7 Pai Nosso, faça 7 coisas, pegue 12 pedras. Eu já não me sinto bem aqui, parece que eu estou meio artificializando a minha fé. Mas o pior é que funciona, tanto do lado da luz quanto do lado das trevas. Não se preocupe que você não vai ficar envergonhado, né? A não ser, né, se alguém da luz fizer coisas das trevas ou alguém das trevas fizer coisa da luz, aí fica envergonhado mesmo. Mas quem é da luz que convocar coisas da luz, recebe coisas da luz. Quem é das trevas que convocar coisas das trevas, recebe coisas das trevas. Isso é fato, tá? Então essa é a epistemologia, que é um saber que se transforma numa prática que gera um conhecimento com uma causa e um efeito a ser conseguido. O que acontece nas igrejas é que essa epistemologia da fé ou para o domínio dos pastores, para os seus interesses, por causa do uso pessoal. Tá? E onde estão as trevas nos pastores corruptos? É na prática das orações, é no óleo ungido, na campanha dos 7 Pai Nosso. Não é aí. É na intenção do coração pelo qual ele manipula o reino de Deus para o seu proveito. Então ele se torna pior do que o diabo, ou pior do que os bruxos. Porque os bruxos estão mexendo com bruxaria do Satanás e estão fazendo coisa para o Satanás. E o falso pastor está pegando
coisas de Deus e fazendo coisa para ele, que por detrás está o Satanás. Entendeu a diferença? O juízo é muito maior. Porque o dever é como um policial corrupto. O dever do policial é defender o cidadão. Aí ele vai lá e se associa ao crime. É simples. Então, veja só. Onde é que as coisas se quebraram? Pegando agora o vértice de tudo aquilo que eu falei. Vieram tudo do inimigo. Então, lá no céu, não existia qualquer outra lei, porque também não existiam os vínculos que tem na Terra. Ou seja, se você fosse para Júpiter, o clima e a gravidade de Júpiter é outro. Então, as leis da sociedade se adaptariam para aquela sociedade em Júpiter, assim como as leis na Terra se adaptam para a sociedade na Terra. Então, conforme é o ambiente, são as leis. Tá? Então, como lá no céu o ambiente era puro, não precisava de lei. Era só não adorar ao outro que não fosse Deus. Era a única coisa proibida. Porque ninguém pensava em sexo, ninguém pensava em matar ninguém, nunca tinha ninguém morrido, todo mundo era eterno, ninguém pensava em roubar, todo mundo era rico. Então, toda aquela lista de leis e mandamentos não existia. Existia a vida alegre, louvante, né, edificante dos seres celestiais. Aí alguém que era o divisor entre a luz e as trevas, que era um guardião, falou assim, pô, o que tem nas trevas? Vou dar uma espiadinha lá para ver se eu encontro alguma coisa do meu interesse, né? Bom, meu interesse, já começou. Um fermentinho. Aí eu falei assim, bom, existe uma proibição aqui no céu. Qual que é? Só adorar a Deus. E se eu burlar essa proibição, o que acontece? Pode ser que até o Espírito Santo tenha respondido para ele. Se você burlar essa lei, você é um guardião entre a luz e as trevas, você tem que guardar o céu, simplesmente você vai deixar as trevas entrar. Mas e as trevas vão entrar onde? Primeiro em você, depois em quem aceitar. Talvez o Espírito Santo tenha chegado até aí com esse caboclo aí. Aí ele falou assim, bom, vou experimentar. E se arriscou e virou o Satanás. Então, o que ele fez? Ele quebrou o eixo ontológico. O que é o eixo ontológico? É o eixo de quem é e de quem não é. Certo? Deus é Deus, ele não era Deus, é criatura. Então, são duas ontologias diferentes. Um ser é Deus, outro ser é criatura. Então, são ontologias. Anjo faz parte de uma classe ontológica. Homem é outra classe ontológica. Então, nós temos Deus, serafins, querubins, refaíns, rafinis, sei lá o que, como vier, até chegar nos homens. Depois, nos homens, animais, aves, né, répteis, mamíferos, plantas, micróbios. Então, são eixos, são linhas ontológicas, né, níveis ontológicos. Certo? Então, o que ele fez? Ele pegou uma ordem de coisas e bagunçou. E quis criar uma nova natureza, uma nova criação. Ele foi expulso, foi mandado para a terra. Eu acredito que a materialização das coisas veio porque já houve esse pecado, foi obrigado a materializar. Depois eu tenho uma história para contar que explica muita coisa também, mas é uma história que está nas entrelinhas da Bíblia. Está lá no capítulo de 28, 29, 31 de Ezequiel, junto com Isaías 14, aquele negócio do Éden, do povo antes do Éden de Adão, né? Porque o Éden já existia antes de Adão. Bom, então o que aconteceu? Ele inverteu os eixos lá, né? Na vertical, né? Deus, depois os anjos e todas as categorias, e Deus ia criar um homem. E de lá, onde está que Satanás teve ciúme do homem? Está no livro da Sabedoria, que é um livro da Igreja Católica. Não é um livro diabólico, tá na Bíblia Católica, ele é um livro sagrado, santo. Infelizmente, os evangélicos não tomaram esse livro como canônico, mas ele é um livro puro. Pelo Espírito Santo, você lendo o livro, tem gente que me pergunta, Lucas, por que você sabe que o evangelho de Tomé não serve? Me perguntaram aí, porque o Espírito Santo mostra para mim a estrutura de como deve ser a palavra de Deus. Então, tem coisas que saem fora da palavra, eu falei, isso não é Deus. Não é de Deus. Então, pelo aval do Espírito Santo, né, que é um conhecimento, é um discernimento e é um dom,
eu consigo dizer que dentro do Evangelho de Judas, do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Maria Madalena, tem gnose, ou seja, uma outra perspectiva, um evangelho anátema, como Paulo fala, né? Por quê? Porque ele anula a cruz de Cristo e dá ao homem uma elevação própria. É a base da gnose. Essa gnose, ela começa onde? Ela começa com a queda de Satanás, porque Satanás quer voltar para o céu e gera uma forma de conhecimento de retornar. E ele quer adeptos na terra para levar os laranjinhas dele, né, pessoas que tenham ascensão espiritual, e ele vai dentro do coração para voltar ao céu. É mais ou menos como o filme Matrix, quando o cara que sai, quem assistiu Matrix 2, eles estão em Zion, eles entram na Matrix, que é o Neo, né, o Neo saiu da Matrix, foi para Zion, depois ele reintegra-se na Matrix, ele morre e ressuscita, e depois tem um cara que se infiltra em Zion, Sião. Então veja que tem uma alegoria toda bíblica. Só que esse filme foi usado para pregar o evangelho. Eu usei o Paixão de Cristo para pregar o evangelho para meus alunos, eu usei Matrix para pegar os alunos, levaram até lá no coordenador dizendo que eu parava a aula para falar do filme Matrix. Não, eu usava os últimos 15 minutos que estava todo mundo cansado de matemática. Para, professor, é muito cálculo na matemática. Aí eu pegava e evangelizava meus alunos usando o filme Matrix. Aí os irmãos lá, que eram 2 homens, viraram 2 mulheres, mudaram de sexo, perceberam que o filme deles estava sendo usado pelos cristãos e eles odiavam os cristãos, fizeram Matrix 4, para cancelar tudo o resto. Né? Então tem 1, 2 e 3. Então, o 1 e o 2, até o 3, mais ou menos, dá um aparato de evangelho verdadeiro. Porque tem um Cristo que morre, ressuscita e tal, você consegue contar para as pessoas que estão na bagunça do mundo, que não lê a Bíblia, um pouco do Evangelho. Então você usa ele para evangelizar. Bom, eu fiz muito isso, porque era difícil você chegar, vamos lá abrir 2 Pedro, capítulo 2. Não adianta, filho, você não vai conseguir abrir 2 Pedro, capítulo 2 numa sala de aula nem a pau. Além de ser processado, alguém denuncia, você perde o cargo de professor, você é expulso. Então, se você contar um filme Matrix e colocar o evangelho ali, de uma forma que eles entendam figuradamente, é igual Crônicas de Nárnia. Tá? Foi para isso que o C.S. Lewis criou as Crônicas de Nárnia, para contar a história do evangelho de uma forma alegórica por causa da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui à situação que nós temos. Nós temos uma realidade que foi alterada porque Satanás quebrou o eixo ontológico. Quebrou não, tentou quebrar, né? Inverteu. Aí Deus joga ele para cá, aqui ele tem uma certa liberdade, né? Para fazer algumas coisas, para fazer a tentativa do reino dele. Por que Deus permite? Porque Deus vai usar isso para se dar a conhecer. Os anjos, eles eram pega lá, toma lá, dá cá. Eles não questionavam as ordens de Deus. Eles são como programas espirituais, como inteligências de Deus, né? Inteligências artificiais, né? Mas a inteligência celestial, que executa, não questiona, não fica sabendo se Deus está agindo de uma forma certa ou errada, não tem aquele julgamento. Vamos dizer assim. Eles adoram, né? E tal. Então era esse nível aí. Só que várias categorias de anjos já tinham outros que tinham mais intimidade e aí conseguia absorver um pouco mais da pessoa de Deus, do caráter de Deus. Quando Deus cria o homem, ele está fazendo um ser que é totalmente reduzido a nada. E através desse ser a nada, que é o homem, é o pó da terra, ele vai soprar o espírito e fazer se conhecer. Satanás, ele não gosta dessa ideia. Por quê? Porque ele queria estar no lugar de Jesus. Ele queria ser adorado. E ele queria que o Deus encerrasse a criação ali. Então o homem foi uma surpresa ruim para Satanás, porque eles não entendiam como ia ser o homem. Mas eles sabiam que a forma humana, que é essa daqui, cabeça, tronco, membros e tal, né? Já era conhecida deles, porque também os anjos tinham que seguir esse padrão aqui, alguns com asa, outros sem, com vários formatos, mas era o padrão celestial. Aí o que acontece?
é curioso, né, que o pastor Jones falou que os anjos que não têm asa, parece que, na angiologia, parece que quem tem mais asa tem mais poder. Mas eu vi ali um estudo bíblico até interessante, que os que não têm asa não precisam, né, de asa. Então tem um poder mais alto. Os 24 anciãos, por exemplo, não têm asa. Então, aquela teoria do pastor Jones está correta, né? Eu achava que era o contrário, né? Porque eu estava com a teoria clássica, né? Mas eu consegui achar uma coisa que confere com o que o pastor Jones falou. Bom, voltando aqui. Então, Satanás não gostou da ideia de Deus fazer o homem, né? Isso está escrito lá no livro da sabedoria, e por inveja ele veio aqui atrapalhar o plano de Deus. Então, antes do Éden, ele cria uns homens, tá? Forjando a natureza, e os índios navarros, os astecas, os incas, os maias, têm uma lenda de como o homem surgiu. Essas lendas não são erradas, só que são criações do diabo. Então, você chegar lá pro índio, não, foi Adão, foi Deus que fez do barro. Você vai massacrar o índio, não vai conseguir pegar o evangelho, mas ele tá falando a verdade. Ele aprendeu daquela maneira, e foi daquela maneira que o diabo criou os primeiros homens para tentar passar na frente de Deus. Você pode perceber que o diabo sempre chega primeiro em todo lugar. Aqui no mundo ele chegou primeiro, depois aqui veio o povo de Israel. Na volta de Jesus vem primeiro o anticristo, depois vem Cristo. E tem um ditado, tem ri por último, ri melhor, né? Então eu acredito que Deus deixa Satanás passar na frente, para depois ele vir fazer o julgamento. Então preste bem atenção, quando você está numa prova, Deus vem por último, tá? Aquelas soluções que vêm primeiro, geralmente não é de Deus. Então preste atenção. Aí o que aconteceu? Quando isso... E o 31 conta uma história de um Éden anterior, de uma nação anterior, de povos anteriores, com uma árvore. A árvore significa rei. Nabucodonosor foi comparado a uma árvore. Os ramos significa os seus filhos, os seus descendentes e a sua prole. Tá? Então, se você pegar a palavra árvore do livro de Daniel e aplicar no livro de Ezequiel, você descobre o que o capítulo 28, 31 e o 19 e o 14 diz, constrói. Não, tá? Bom, aí vamos lá. Onde é que eu quero chegar no final das contas? Hoje, na sociedade, nós temos ideologias. As ideologias elas estão tentando quebrar a realidade. O homem está tentando manipular a realidade. Você pode mudar de sexo, você nasce homem, mas pode se tornar mulher. Ontologicamente. É para isso. Efeminado, machizado. Eu acho que está tendo falha aí, depois vai ficar cortada a minha fala na aula. Se falhar aí, manda uma mensagem, diz aí que falhou, que eu repito. Bom, aí, essas ideologias, elas tentam manipular a realidade porque elas nasceram de uma filosofia chamada materialismo, onde o materialismo, ele vem do iluminismo. Iluminismo, humanismo e materialismo, é uma sequência. Porque dá ao homem autonomia sobre a natureza. O homem pode fazer o que quiser. Não é a natureza que está ditando as regras. Eu nasci homem, mas eu posso ser mulher. Entendeu? Então, essa é a filosofia de manipulação que Satanás dá como liberdade. Vende como um pacote dizendo assim, ó, compre a sua liberdade. E é por isso que o povo compra. Só que todas essas práticas vai levar diretamente ao reino de Satanás, do qual ele não consegue sustentar. Ou seja, ele não tem amor. Se ele não tem amor, ele vai torturar. Se ele tortura, ele aprisiona, o reino dele sucumbe. E eu acredito que o Lago de Fogo é um lugar onde as pessoas vão para que o reino de Satanás seja experimentado na sua plenitude e ali vá sucumbindo em si mesmo. E aí vira tortura, né? Até a extinção. Eu não acreditava na extinção, mas depois que eu assisti
uns vídeos hebraicos, né? A extinção é a melhor saída para aquele sofrimento eterno, né? Que o eterno é porque ele tem uma consequência irrevogável. A palavra eterno é irrevogável, imutável, irreversível. E não é questão de temporalidade infinita, tá? O prêmio nosso no céu é eterno porque ele é irrevogável, ele tem temporalidade infinita, mas no caso do Lago de Fogo, pelo que eu entendi, ele não pode ter temporalidade infinita porque ele vai se extinguir a si mesmo, tá? Eu acredito que isso é muito mais amor do que você imagina. Bom, agora vamos lá. Então nós estamos hoje numa sociedade que está pregando uma inversão. Começou a chover aqui, gente, daqui a pouco é possível que caia. Hoje eu tive que realinhar, que houve tempestade lá na... E aí balançou a minha antena da internet, aí se falhar, vocês me avisam, eu vou continuar pelo celular, mas o celular é a mesma coisa. Só que às vezes cai um e não cai o outro. Então nós estamos hoje numa sociedade assim, invertida. Mas essa base que está lá embaixo, que é a inversão sexual, a inversão de valores, é só o substrato final. As outras camadas de inversão, elas estão para cima. Ela chega na inversão social, política, mas ela tem a inversão científica, ela tem a inversão religiosa e ela tem a inversão espiritual. Tá? Na inversão social, são essas práticas malignas, drogas, sexo e tudo mais. Na inversão científica, são as pesquisas para sustentar a sociedade que quer mudar de sexo, que quer alterar seus órgãos, que quer alterar o seu DNA. Então, essa é a camada científica. A camada política e a camada econômica é aquela que dá o dinheiro para os cientistas pesquisar as mudanças que a sociedade vai observar. E a camada espiritual é aquela que se liga com o diabo, né, para ter as informações do que é que pode ser mudado e vai ser mudado. Certo? Entendeu? De baixo para cima? Então, nós estamos nessa batalha. Um reino de trevas sendo estruturado em camadas, né? Uma quebra ontológica, uma mudança epistemológica, que é uma mudança da realidade. E aí tem mais uma coisa que eu tenho que falar. Você tem a ontologia, que é os seres, a epistemologia, que é a de... Você tem os algoritmos, que são as regras que os seres determinam. Então, as pessoas são programadas na sociedade agora, como programas de computador, algoritmos, né? E depois dos algoritmos tem as leis a ser obedecidas e, por último, o comportamento. Tá? São 5 passos para você dominar a humanidade da forma má. Agora, da forma boa, né? O comportamento, para Deus, não é importante. O importante é o coração agir com idoneidade do Espírito Santo. O comportamento não é forçado, é natural, é espontâneo, vamos falar. Natural é complicado falar a palavra natural. Porque a natureza não caída é caída. Então, é espontâneo. Então, não é questão de comportamento. É uma questão de espontaneidade do Espírito. As leis estão no coração. O programa não é o programa, um algoritmo. É o amor de Deus. Né? A realidade, ela não é manipulável pelo homem. Então, ela é aceita pela fé. É a realidade espiritual. E Deus e os seres que estão regendo essa realidade, né? No caso aí, eles servem a todos por amor, né? E todos servem aos outros por amor. E Deus é o regedor principal de tudo. Ou seja, são 2 mãos, uma mão direita e uma mão esquerda. Uma mão celestial e uma mão natural, né? Que nós temos aí, com 5 níveis epistemológicos. Então, veja só. Agora eu vou fechar o assunto. Algumas quebras no nosso nível podem ser acertadas? Podem. Tá?
Se alguém tem algum problema, né, de homossexualismo, de lesbianismo, qualquer coisa, Deus pode consertar essa situação? Pode. Tá? Deus não tem limite para arrumar nada na vida. Desde que você saia do reino das trevas e se entregue ao reino da luz, Deus conserta qualquer coisa. Como Deus vai consertar? Isso é problema dele. Cada caso é um caso, não dá para julgar um. Esses casos são julgados um por Deus, e a vida tem que se entregar para Deus saber e conhecer o coração para poder resolver cada caso. Tá bom? Então, nós estamos a ponto, para agora fechando o último assunto, de enfrentar esse mundo quebrado, esse mundo caído. Mas com que prognóstico, com que situação nós estamos na mão? Atrás daquelas pessoas que não estão contentes com o reino das trevas. Por alguma razão, né, de escolha de Deus, de, sei lá, de que Deus as ama desde a fundação do mundo, eles não se adaptam a essa realidade. Então, as almas perdidas são aquelas que estão no mundo da esquerda, né, do mundo das trevas, e querem migrar para o reino da luz. E elas vêm com essa carga toda de problemas. Tem uns que têm apenas mudança genética ou comportamental de homem para mulher. Tem outros que têm já uma mudança mental, né, que vai ser corrigida, outra uma mudança espiritual, de entendimento da realidade, né? Umas de comportamento, outras de DNA mudado, outras de mundo espiritual, né? Então, em algum nível, outras chegaram até o nível satânico, né, de adorar Satanás, né? Eles vivem uma realidade de bruxo, né? Então tem todos os níveis aí a ser consertado. Então não há limite para Deus salvar nenhum deles. Não há. O que vai acontecer é você lançar à luz o evangelho e ver quem vai reagir positivamente, né? É como se você chegasse no ninho de mariposas e acendesse uma luz. Algumas mariposas vão embora e outras vêm para a luz, tá? Finalizando, é isso. Então, a preparação do Evangelho da Paz é isso. É você levar a paz de Jesus, que só Jesus pode dar, na restauração de todas as coisas, por meio da compreensão completa do que foi a criação de Deus original, a queda e a restauração até o final. Amém? Então, 20:58, falei quase 1 hora. Está encerrada a abordagem, tem muitos assuntos, foi muito rápido, mas pode pegar o martelo e sair picando aí, que eu explico, faço qualquer pergunta, pega qualquer parte que não entendeu, replica aí e transforma em uma pergunta. Não entendi tal parte, né? A Odete, às vezes, ela não formula a pergunta, mas ela pede assim, ó, não entendi tal parte, explica de novo. Então faça assim que nem a Odete, tá bom? Deus abençoe. Pastor Lucas, eu já vou sair, minha filha já está aqui me chamando para tomar um cafezinho, está nevando lá fora. Amém. E ela falou, então, antes de eu ir, eu só queria falar uma coisa da sua mensagem, que Satanás coloca essas coisas em nós para levar para o céu. O meu entendimento é que nada chega no céu que não é puro do Senhor. O Kevin e o Brandon já viu, quando eles subiram no céu e eles olharam para baixo, até mesmo essas porcarias que o Satanás coloca na nossa alma, mentira, roubar, beber, eles estavam lá e viu aqui na terra, não subiu no trono. Ficou claro, aqui. Deus não absorve nada de mal. Não sobe, não. Mas nós estamos aqui embaixo, vamos ter que consertar algumas coisas por aqui, né? Fica tudo aqui. Você olha o céu lá de cima, mas está a sujeira até aqui embaixo. Sim, não, eu só estou falando do trabalho que nós temos aqui, o trabalho de limpeza aqui. Eu já vou sair, eu gostaria de conversar com a Odete, com a Márcia e com a Vera. Eu não consigo acessar o Telegram de vocês. Se vocês puderem me dar só 2 minutos, só como que eu consigo... Márcia, você tem o Telegram, Vera, você tem. Odete, eu mandei uma mensagem para você ontem, não tive resposta, você recebeu? Seria possível vocês, eu acessar vocês aí? Vera, qual o seu nome no Telegram? Eu não acho de jeito nenhum. Como é que eu faço, querido? Irmão João, você tem um WhatsApp? Eu estou sem Telegram por causa do meu celular. Que está muito ruim. Vera Lúcia Moreira e a Márcia Sanches. Então, eu estou aqui no Telegram. Como é que eu faço? Eu aperto o mais, né? Mas eu mandei os contatos delas. Do novo contato no WhatsApp?
Tá, peraí, eu mando da Vera. Tá. Manda o meu do WhatsApp para ele, irmão Lucas. Por favor. Manda o meu também, pastor Lucas. Tá, eu vou mandar. Mas eu achei que eu tinha Odete, eu mandado. achei. O pastor Lucas mandou para você, mandou para mim, de você, o seu nome, Odete, O-D-E-T-T-H. Eu mandei uma mensagem para você, eu não sei se você recebeu. E da Vera. Eu vou olhar, eu não olhei, porque eu estava trabalhando e cheguei, aí eu vou ver. O que eu vou pedir para vocês, amada. Pode mandar, irmã Vera? É tudo certo, né? Pode, eu acho que ela falou sim. Obrigado. O que eu vou pedir para vocês é o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu vou, de tempo em tempo... mandar, pastor João. De tempo em tempo, de tempo em tempo, eu vou dar a oportunidade para vocês orarem ou fazer a ceia nos mistérios de Deus para os irmãos ao redor do mundo, tá? E se você quiser dar essa bênção que está dentro de você para os irmãos ao redor do mundo, agora é a hora, tá? Eu acho que o Senhor está dando isso para vocês. Não existe oração perfeita, não existe nada perfeito, tudo que rescinge do coração é válido para o Senhor, né? E não se preocupe quem vai aceitar ou não vai aceitar, né? Então eu falo para vocês aqui agora, eu sei que vocês vão resistir, porque vocês são humildes, e eu sou louco por pessoa humilde. Você quer se livrar do João? Fica orgulhoso. Eu resisto orgulhoso. Você dá uma de humilde comigo, vocês me atraem igual um imã. Então, amanhã, a Odete, a Vera e Maria Sanches, a gente tem a oportunidade, quando é a minha vez de fazer a união, como é que eles falam no Brasil, fazer a ceia, quando as irmãs, eu não faço isso, a agenda não é minha, é das irmãs, quando elas me colocam para fazer isso, é a hora que eu chamo os irmãos para fazer em meu lugar, tá? E eu gostaria de pedir para vocês, oração a gente pode fazer a qualquer hora, eu simplesmente coloco a sua oração, ela geralmente fica na faixa de uns 5 minutos, só 5, 6 minutos, né? Eu sei que vocês podem orar por 1 hora, facinho, mas é por causa de tempo, né? Nós temos aí, os pastores vão falar, temos as mensagens. Para amanhã, eu já gostaria de pedir a vocês para uma oração, como eu falei para você antes, pela autoridade dada ao nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré sobre mim, para ser administrador do canal, eu declaro em nome de Jesus, vocês estão vencidos, vocês estão aprovadas para deixar suas orações e fazer ceia no canal, tá? Isso vem do Senhor que tem me colocado administrador lá. Então, eu já queria pedir para vocês, talvez aí, quem gostaria de mandar uma mensagem, só uns 6 minutos só de oração amanhã, eu coloco, alguém de vocês gostaria de quebrar essa barreira do lado espiritual, os irmãos ao redor do mundo, vocês gostariam de compartilhar o Espírito que está em vocês para os irmãos ao redor do mundo? A Odete, a Márcia, a Vera, o que vocês acham, mais? Gostariam? Eu não entrei ainda em contato com vocês, eu não consigo acessar vocês, o pastor Lucas vai me ajudar. Já mandei lá. Márcia, você gostaria, então, de deixar uma oração para nós? Uma oração para os irmãos ao redor do mundo. Eu sei que isso para vocês é fácil, né? Só 5 minutos, 5 minutos, fala de coração, e eu coloco lá nas horas de orações, as irmãs deixam também, eu também coloco. Eu gostaria de pedir para você, eu ou o Espírito Santo, hein? Né? Todo mundo viu o João, né? Você gostaria, Márcia, de deixar uma oraçãozinha para nós? Pelo Telegram? Agora eu não tenho acesso. Tá, mas, Geraldo, eu também vou sair aqui. Você pode pôr um vídeo. Se eu não conseguir, o pastor Lucas passa para mim, ele tem seu acesso, né? Aí eu vou conseguir de um jeito ou de outro esse negócio tão complicado. É o Telegram, né? Você só deixa um... Você sabe como gravar no celular? Você aperta o botão lá e grava? Então, se eu tô sem Telegram. O WhatsApp, então. Pelo WhatsApp eu consigo mandar uma oração para você ou para o pastor Lucas e ele te mandar. Tá bem, amém. Então fica assim, combinado para amanhã, então. Não, amanhã não. Que horas? Hã? Que horas? A qualquer hora. Que dia e que horas? Para esse sábado. No sábado? A qualquer hora. Oi? A qualquer hora no sábado? Não, a qualquer hora no sábado não, porque o sábado, aí no Brasil, 6 horas, a gente começa a live, né?
Então tem que ser Sim. até antes da... As irmãs mandem em qualquer horário, sexta-feira à noite, tudo antes da live, né? Porque aí eu coloco no Enigma e eu toco, né, Amanda? Muito obrigado por querer compartilhar os seus sentimentos com os irmãos ao redor do mundo, tá? Tem muitos ao redor do mundo, tá? Que tem isso. E quando eu tiver o contato de vocês, vai chegar um momento que talvez aí a gente pode falar de ceia, mas isso é mais complicado, mas a gente pode falar sobre isso, né? Tá bom, então? Odete, Vera, vocês estão tranquilas, tá bem, Amanda? Positivo? Odete, Vera, positivo? Tudo bem. A Vera não escapa também, não adianta, pode correr o Brasil, né? Tá bom, eu vou seguir, amados. Tá nevando lá fora, minha filha, pai, vamos tomar um cafezinho, tá? Então vamos. Pastor Lucas, muito obrigado pela mensagem. Tchau. Amém, Jesus. Um ótimo passeio. Obrigado. Tchau. Bom, a irmã do Siné chegou. Glória a Deus. Então, irmãos, tem alguém que quer perguntar alguma coisa, comentar? O objetivo da aula foi mostrar uma estrutura para a nossa realidade. Tanto a realidade do céu, como a realidade da terra ou do inferno. As leis de Deus mostram que a realidade tem uma estrutura a ser obedecida. Se você for contra as leis, você quebra a estrutura da realidade no sentido de prejudicar você, porque você é um ser vivendo dentro de uma realidade a ser obedecida, né, pela fé. O livro dos Salmos, com os conflitos que Davi enfrentou na terra, ele manifesta o caráter de Deus. Então, o homem, ele foi criado para essa interação revelar o caráter de Deus. Por isso que Deus deixa você passar muito tempo um problema, porque ele está formando você, ele está transmitindo para dentro de você o que ele é no seu coração, então fazendo uma identidade com você, uma cópia da imagem e semelhança dele, e com isso ele também, ao redor de você, ele está ensinando as outras pessoas através do seu testemunho, e para os anjos também. Lembra que eu falei que os anjos, eles aprendem conosco, tá? Pode falar, irmão João Batista. Hoje eu fui numa visita no velório e 1 hora e pouco, mais ou menos, depois que eu descobri que eles são da maçonaria, e aí eles não me deram oportunidade para ministrar a palavra. Mas eu fiquei em paz com isso. Aí quando foi na hora da volta, o motorista venezuelano, ele pediu uma oração e aceitou Jesus como o seu Salvador, que eles não foi igual, né? Mas lá no velório eles não aceitaram, eu fiquei observando o que aconteceu, por que era, e aí eu observei que eles são da maçonaria. E aí existe essa batalha espiritual, né? Mas pelo menos eu fiz a minha parte. Quando a pessoa tem uma convicção na sua religião, na sua formação espiritual lá, geralmente eles são resistentes a qualquer influência externa. Os católicos, alguns católicos fazem isso, né? Os maçons principalmente, alguns espíritas também. Então isso é comum. Isso não é um comportamento estranho, não. Eles querem fazer assim, eu já estou muito bem como que eu estou, eu acredito no que eu acredito, eu não quero mudar, não quero ter um incômodo de ter que sofrer uma mudança radical desse tipo. Então, eu vou levando a vida assim. Eles só vão mudar se Deus quebrar o esquema e eles perceberem que aquele esquema não está mais funcionando. Aí eles vão querer uma solução. Pode falar, quem mais vai falar? Eu vou reprisar algumas frases que é para poder suscitar pergunta. Então, eu comecei falando, né, sobre como que a nossa realidade ela se manifesta para nós, né? Depois eu falei que para a realidade existir, ela tem que ter alguém que gerencia ela. Que no caso, para a realidade maligna, é o inimigo, para a realidade benigna é Deus. Então, Satanás ele faz o papel de Deus, né? E os demônios e os anjos caídos fazem o papel dos outros anjos de Deus. Só que eles têm objetivos paralelos, mas resultados totalmente diferentes. Tá? E o povo, por estar na terra sujeito a
a uma condição material, carnal, né, eles são induzidos a acreditar que a proposta do inimigo é real e é consequente, verdadeira, que nada vai dar errado. Então, o evangelho, ele vem como uma pedra para quebrar isso, tá? E as pessoas, algumas, quando entendem a realidade, elas questionam, outras só aceitam e vão vivendo. Então, normalmente, 90% das pessoas na sociedade não questionam nada. É boa, funciona, tá bem, eu faço minha macumbinha aqui, dá certo, eu faço meu despacho, dá certo, a vida é assim mesmo, tem as suas dificuldades, todo mundo passa por isso, entendeu? Então, as pessoas são aquelas pessoas acomodadas. O evangélico também, eu vou na igreja, eu faço minha oraçãozinha, tá certo, eu não falo mal de ninguém, eu tô bem, né, eu não mato, não roubo, não faço nada, tá tudo certo. Só no dia que dá errado, aí que começa a procurar uma resposta. Então, dar errado é muito bom para a salvação, né? Aí depois eu falei da pretensão do inimigo, né? E o que ele fez e no que acarretou para a natureza. Então, a gente saber disso, por que é bom ter uma aula como essa? É buscando as profundidades. Porque quando surge um problema, você sabe situar o problema e o Espírito Santo vai dar para você a direção para saber como tratar aquele problema, qual solução vai ser dada. É um político, é um padre, é um bruxo que se converteu, é uma nova era, é um homossexual, sei lá. Então, cada um você vai entender o eixo de quebra que o diabo colocou na mente dele, no coração dele, e ali você consegue, com amor, né, tratar do problema, né? É como uma guerra, que um chega com um corte no rosto, outro chega com a perna quebrada, outro chega com um corte no peito, e as enfermeiras vão lá costurar e pôr o sedativo, e pôr os tratamentos, aplicar os antibióticos, né? Então, se nós estamos numa guerra espiritual, né, aqui tem um cirurgião dando instruções gerais para os enfermeiros do evangelho tratar corações quebrados, tá? Mais ou menos é isso, a instrução é essa. Ô Lucas, só uma pergunta. Aquelas imagens lá que mostram lá do homem das cavernas lá, seria uma das tentativas de Lúcifer de recriar o homem? Eu consegui interpretar isso com muito custo, muita oração. Por que a biologia e a antropologia e a arqueologia diferem da Bíblia? Aí, quando eu encontrei os capítulos de Ezequiel contando uma história antes de Adão, para você montar a sequência, é como um quebra-cabeça. O único encaixe que você relaciona ciência, né, os aspectos verdadeiros da ciência, tá? Não é os aspectos epistêmicos da ciência, não, os aspectos reais das medições, das comprovações científicas. Com a Bíblia, se você montar uma história antes do homem, com uma pretensa humanidade que não tinha amor, que não desenvolvia afeto, e eram manipulados pelos anjos caídos. Aí você tem esses australopitecos, homem de Neandertal, devosianos, acho que não me lembro, tem as várias raças antes pré-adâmicas, né? Antes de Adão, e eles eram como animais. É como você ter um animal em forma humana. Eles não tinham a sensibilidade de alma, tá? Eles tinham assim, o senso de sobrevivência, o senso de grupo, né? Uma matilha de cães tem senso de grupo, uma matilha de lobo tem senso de grupo. A mãe dos lobinhos protege os lobinhos, mas não tem aquele senso espiritual. Tá? Pode falar. Irmão Lucas, essa parte aí, então, dos Neandertais, como o Gustavo perguntou, foi antes do Tohu Vavohu? Do 1 para o 2? É do 1 para o 2. Então, quando ficou sem forma e vazia, tudo isso daí foi instinto. Foi instinto. Tá. Aí depois começa por isso que você só escava e só encontra o esqueleto, não encontra um homem de Neandertal vivo, né? Segunda situação.
Qual entrelinhas de Ezequiel e a outra parte aí que você falou da palavra? Ezequiel 28, 31. Olha, começa lá no 27, falando sobre o rei de Tiro. Ali está escondido um monte de mistério. Deixa eu pegar aqui que eu já olho para você. Eu peguei e fiz um conhecimento. Um levantamento aqui, tá? Ah, não, peguei errado. Peraí. Ai. Opa. É aqui. Então, aqui você tem o Gênesis 1, né? 1 até o 8. Até o 8 você tem uma sequência para você enxertar. Aí você vai enxertando Isaías 14, depois você enxerta Ezequiel 28, Ezequiel 31, aí pronto. Aí eu fui ver que o 27 também, só que eu não copiei o 27, né? Eu devia ter colocado o 27 junto. Mas os 27 já dá um prelúdio também. Aí você consegue montar. É porque assim, ó, Deus ele é muito pragmático e objetivo nesse ponto de salvação. Então ele não queria que você ficasse discutindo a história antiga e perdesse o foco na salvação. Então o inimigo faz isso através do ocultismo e a ciência também. Só que assim, você tem o direito de saber, porque afinal de contas Deus colocou na Bíblia. Só que para nós, né, se a pessoa souber e não souber, não muda. Entende? Para o cara simples, para o varredor de rua, para o pedreiro, para aquele que não souber disso, não vai perder a salvação. Mas aqueles que querem estudar e querem ter uma profundidade maior, aí tudo bem, né? Porque vai lidar com pessoas de nível universitário e tal, que tem um coração mais duro, aí você vai ter que contar as histórias, eles vão rebater com explicações científicas e tal, aí você... Para alguém mais questionador, né, que é raro hoje em dia. Aí você vai ter, assim, ferramenta para quebrar os argumentos de incredulidade dos universitários, professores, doutores e toda essa parafernália aí. É só por causa disso, né? Que é a praia que eu vivo, né? Sim, mas nada como a pessoa ter uma experiência com Jesus, né? Isso muda todo o porque norte. Jesus, ele, quando ele dá uma experiência, ele coloca uma realidade inquestionável. Quem tem um impacto da realidade espiritual, ele não precisa da ciência oculta, de nada, para mudar o coração. É um impacto direto do Criador com a criatura. Então, isso aí já dá um suporte completo. Só que depois, com a medida que a pessoa vai vivendo, a pessoa vai precisando de alguns argumentos maiores, né? Por causa da batalha espiritual. Entendeu? É por causa da batalha espiritual que você vai precisando de mais armas. Antes você começou com uma pistola e uma faca, depois você passou para metralhadora, depois você passou... Pode falar, João Batista. Você passou por canhão, para bazuca, tanque de guerra, entendeu? Cada nível é seu nível. Então, o irmão Oswaldo, que é o motorista do Uber, que eu estava voltando, a mãe dele já é cristã, formada em teologia, e aí ela falava da palavra para ele, ele não entendia, não aceitava, né? Aí o senhor me usou para falar poucas palavras, ele falou para mim assim, ela que eu parar o carro lá, falou, ora por minha vida, que eu quero isso para minha vida, porque minha mãe já é formada e eu não aceitava. Aí eu falei para ele sobre o profeta não tem honra na sua própria terra, ele falou assim, minha mãe sempre falou isso para mim, só que eu não aceitava, e o senhor te usou agora para falar o que ela sempre falou para mim, eu não entendia. E aí ela aceitou Jesus como um Senhor e Salvador e vamos que vamos, né? É isso que Deus quer. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa aqui. No ponto que o Lucas estava comentando, algumas pessoas também confundem a idade da Terra com o período de tempo que o Senhor determinou para que o homem habitasse aqui, né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Gretchen,
ela teve uma influência evangélica, tá? A Gretchen foi muito sedutora, dançarina e tal, cantora. Aí ela desapareceu dos palcos, ela começou a ter uma vida mais recatada, mas só que ela continua buscando beleza, melhorar. Ela teve uma filha mulher. E quando ela começou na Globo, ela começou como mulher. Depois a influência da Globo é tão pesada, a gente é tão pesada, os homens viram homossexual e as mulheres viram lésbica. Tem vários atores que começaram como mulher e terminaram como homem. Aí ela mudou de sexo. Aí outro dia eu estava vendo uma reportagem que ela foi para o mundo evangélico. Olha, gente, quanta bagunça. Alguns pastores não sabiam responder para ela as perguntas. Deixou ela mais atribulada. Ela não sabia se Deus amava ela, se Deus não amava, se Deus aceitava ela mudando, não mudando. Aí disse que ela foi para lá, agora quer voltar de volta. Então, isso já foi profetizado. Pessoas que fizeram mudança de sexo, se elas sobreviverem mais alguns anos, elas vão querer retornar. Tá? E se por acaso a gente encontrar alguma caso assim, né, é bom falar para qualquer situação, quer dizer, não é para a pessoa, mas eu fui evangélica e tal. Não entra em desespero, não. Você está falando da Gretchen ou da filha dela? Da filha. Ah. Ela ela era mulher, foi para homem e disse que está querendo voltar. E é boato. Eu fiquei sabendo também que está querendo voltar, né? Pro sexo original. Mas não sabe se é verdade. Na igreja dela, onde ela está, que é a da Lana Holder, que é igreja para LGBT, ela foi consagrada a diácono, né? E a esposa dela, por assim dizer, né? Ela é a Tami, né? É a Tami. É a Tami. Isso, e daí a esposa dela também é diaconisa. Só que eu observei, às vezes, assim, eu fico procurando algumas matérias dela, assim, eu não sei, sabe? Eu sinto que ela está muito infeliz nessa atitude, nessa decisão. Ela está muito infeliz porque e há pouco tempo também ela teve um livramento de morte ali, fez uma cirurgia, ia ter que fazer outra cirurgia em menos de 24 horas ali. Tami morreu? E daí, não, eu acho que não. Será? Morreu? Não, eu acho que é boato. Será, irmã Vera? Eu só sei que eu tô sentindo que aquela menina quer voltar para Cristo. Olha, eu fiquei sabendo que morreu. Saiu reportagem que ela estava passando mal várias vezes e depois saiu alguma coisa que ela morreu. Agora, se é verdade, eu não sei também, né? Eu vou dar uma olhada aqui, irmã Vera. Vou dar uma pesquisadinha rápida aqui. Mas você sabe o que quer dizer Gretchen, né? Agora. Você sabe o que quer dizer Gretchen, né? Não. Gretchen eram as mulheres que o Hitler escolhia na Segunda Guerra Mundial para procriar filhos perfeitos, para fazer a eugenia deles. Eugenia, eu é melhor. Genia é melhor gen. Os melhores genes para gerar a raça superior. Eu pensava que tinha algo relacionado a vinagrete. Não. Não. Não, aqui é outra coisa. Aqui foi outra coisa. Gustavo, agora foi difícil não rir. Tome com 2M e o I. Ô, Marcinha, não é para rir do Gustavinho, não, Marcinha. O Gustavinho perguntou uma pergunta. Rapaz, essa pergunta foi espetacular, porque nossa, aprendi tanto na sombra da pergunta. Gustavo é anjo. O Gustavo é anjo, ele é puro, por isso da pergunta dele, que ele associou com o vinagrete. Qual foi a pergunta? Eu não entendi. Qual a pergunta dele? A pergunta... Não, eu pensei que Gretchen tinha alguma coisa relacionada a vinagrete. Vinagrete. Não. É uma coisa. Não.
E não é para rir, gente. Nossa, falando a verdade bem, gente, tô vendo as fotos dela aqui, ela era linda, como mulher, ela era linda, cara. Que bagunça, não? Era linda, depois ela foi mudando a pele, mudando a fisionomia, o negócio ficou muito Nossa, esquisito. ela era linda. Tá louco, meu. Não era assim um abacaxi que queria se transformar no ananás, não. Ela não era um abacaxi querendo se transformar no ananás. Isso é uma coisa demoníaca, né, pastor? Que isso aí liga a mente da pessoa, é demônio. Infelizmente. O mundo artístico é influenciado, né? Não, gente, não é só o mundo artístico, não. Vocês Não, não têm ideia que naquele joguinho do Roblox, eu até tinha dado um toque já pro meu amigo, compartilhei alguns vídeos. A criançada, eles tiraram um chat, porque tinha um monte de pedófilo através do joguinho, mexendo com as crianças, induzindo a várias situações. Aonde? A mídia, num joguinho chamado Roblox, tá maior auê. E por causa do Felca ter denunciado lá sobre como que fala o nome? Sexualidade lá dos menores, que teve toda aquela polêmica lá, que até prenderam o Ítalo, o marido dele, por causa da Camilinha e tudo mais, e o dono do jogo tirou o chat. E aí, como é um jogo interativo, você tem personagem, tipo metaverso, você entra lá e você entra nas salas, você entra em tudo. Tem vários ambientes, várias situações, e todos estão lá falando assim, o Felca até tem vídeo dele que a molecada mandando que queria matar ele, as criançadas de 9, 10, 12, 13, 9, 8 anos. Tudo com... Eles estão fazendo passeata dentro do jogo por causa do chat que foi tirado. E tudo com cartaz, matem o Felca, eu quero que o Felca morra, e aí afora vai. É que é o seguinte, eles pregam uma liberdade, depois que a criança imagina aquela liberdade absoluta, sem limite, né? Aí pronto, aí para retirar aquilo ali... A falta de amor dos pais, a falta de limite que dá o celular, e assim, as crianças entram, os pais não têm noção de várias coisas absurdas. Eu acho que vocês vão acabar vendo alguma coisa por aí. É bem pesado, tá? É bem pesado. É aquela questão, essa desvirtuação aí do feminino, masculino. Deus é um Deus de ordem. Nós somos criados à imagem e semelhança. E o adversário, desde que começou a guerra no céu, ele lutou com os anjos para persuadir e luta com a humanidade para ir contra os princípios de Deus, entendeu? Que Deus é um Deus de ordem e decência. Em tudo Deus faz um padrão, contanto que esse mundo nosso tem todo um padrão, né? Tem todo um padrão. Olhar para a natureza, para uma folha, para nossas veias, tudo é o nosso próprio corpo, que é o templo, com o templo que foi construído. Deus é um Deus de padrão, de ordem, de natureza, de uma coisa belíssima. Aqueles que olham pelo aquilo que Deus, que foi criado pelos céus, pela mão de Deus, pelas estrelas que contou o Evangelho, escrito nas estrelas, pela natureza, pela cor dos pássaros, pelas flores, por tudo, vê um padrão magnífico. E nós fomos feitos também dentro desse padrão. Então, o adversário luta em tudo para quebrar esse padrão. Em tudo. Ele tenta corromper. Sim. É aquela questão, né? As crianças, elas querem ter a liberdade de pessoas adultas, mas não querem ter a mesma responsabilidade, né? Na minha opinião, são vítimas do desamor dos próprios pais. É da própria sociedade em si, né? Do próprio governo, porque né? os pais Eles deduzem que uma criança pode saber o sexo que ela deve ter, mas a mesma criança que quando comete um crime hediondo, ela não pode ser presa, não pode ser responsabilizada por aquilo que ela fez. Os pais estão com essa mente aí de não cobrar, de achar que o filho pode ser o que ele quiser. A mídia influencia, tudo influencia. Tudo influencia. Feliz é aquele hoje que senta, que convive com os filhos, que educa, ensina a palavra de Deus, que eu acredito que desde o primórdio, lá atrás, quando não tinha Bíblia,
para ler, que os pais sentavam desde de Adão, que era tudo contado no livro de Enoque, era passado de geração a geração. E isso, dentro do judaísmo, até foi preservado, né? Eles não têm a revelação de Cristo, que também é um contexto que Deus deixa claro que cegariam eles, né? E a graça retornaria no final para eles. Quando passasse o último gentil, retornariam para eles, né? Mas é uma coisa que hoje os pais que são crentes também não fazem. Até porque hoje está tão corrompido o meio evangélico, que se diz evangélico, que, tipo, eu vi um cara também filmou esses dias um vídeo com balada, tocando funk. Era uma igreja, ele saiu e mostra para segurar os jovens lá dentro esse tipo de situação, entendeu? E tá feio mesmo, tá bem feio. Tá bem Coloca pesado. pandeiro, coloca não sei o quê, é tudo coisa corrompida, com coisa igual do mundo mesmo. Aí a criança começa a chorar, pega o celular e coloca na frente da criança lá, pra criança parar de chorar. Quer dizer, tá todo uma bagunça, só Deus mesmo lá. Vocês não viram Nós tá bagunçado, né? Só que Deus tá no controle, ele vai dar o jeito dele lá. Vocês pesquisem depois no Instagram do Roblox. Tem um menininho lá que ele e o pai dele tá divulgando e o algoritmo corta, tá? Não envia os vídeos dele. O menininho é uma graça. E ele tem horário para ficar, ele tem um canalzinho dele, ele tem uma firmeza, aquele menino, sabe? Muito bem educado pelo pai. E o vídeo dele, tipo, não foi compartilhado, o algoritmo cortou, tá? Porque ele estava denunciando. Sim, porque denuncia, né? Daí o algoritmo corta, sabe? Porque o algoritmo, ele também é a favor das coisas erradas. Porque as pessoas acham que o algoritmo é a favor das coisas corretas, e não é. Sabe por que ele é a favor das coisas erradas? Porque é o seguinte, ele diz assim, essa discussão está fora dos políticas. Né? Sim. Então, quando é uma discussão livre, está a favor. Quando é uma discussão que dá conflito, aí ele corta, porque ele diz que está fora das políticas. Que como o Satanás se desligou da fonte, que é Deus, né? Agora ele consegue, eles têm que sobreviver do pecado. A verdade é que tudo que é mal, o algoritmo deixa rolar, entendeu? E tudo que denuncia o mal é cortado. Sim. Porque fala de respeitar a religião, mas já teve escola de samba que fez aquela palhaçada aquele ano lá, com Jesus, não respeitando a religião. Esse ano eles vieram tirando o saco da família. Esse ano também. E aí não tem punição. Aí tá tudo certo. Aí tá tudo certo. A internet, o carnaval, todas as expressões culturais viraram palco político. E eu acho que quando acontece alguma coisa decente, que eu nem digo que é uma coisa boa, é uma coisa que deveria sempre acontecer, a gente já fica com o pé atrás. Aquela Lula que falou mal dos conservadores, ela caiu. Ela saiu do acesso do grupo especial. Ela caiu. Era o primeiro ano que ela tinha subido. É uma escola antiga, desde 1918. E era a primeira vez que ela tinha subido. E pela primeira vez, subiu a primeira vez e resolveu fazer um tema sobre Lula, né? Queria cair mesmo, né? E deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Aqueles rapazes adolescentes, eu não digo que são crianças, eu acredito que eles já são jovens, que mataram aqueles cachorrinhos lá no Santa Catarina, que matou o cachorro caramelo lá. Hã? Tá, tudo bem, pode continuar. É Santa Catarina, né? Forma cruel. O que aconteceu? O pai do rapaz, o que fez? Mandou ele para Disney, entendeu? Simplesmente quando, já para não apresentar o filho dele, ele mandou para Disney. Então, o Brasil, ele é um país muito complicado por isso. Olha o que a irmã Dulcineia falou,
que no Japão, uma criança que comete um crime, ela vai presa, não importa a idade. Aqui no Brasil, minha filha, não acontece nem prestação de serviço, sabe? Nada acontece. Gente, eu só preciso fechar aqui a gravação por causa dos nossos irmãos da internet, que apesar de que aqui são 9 ou 8 pessoas, lá tem mais 34, 35, dá mais ou menos umas 40, 45 quando todo mundo assiste. Então eu queria que alguém orasse, agradecesse para eu parar aqui a gravação. O irmão Gustavo já orou aqui, só falar obrigado, Senhor, tá tudo bem. Só para a participação minha não ser absoluta. Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por todo o ensinamento, obrigada pelo crescimento espiritual. Senhor, obrigada pela vida do pastor Lucas, que tem se dedicado dia após dia em trazer, Senhor Jesus, a palavra da verdade para os nossos corações, para que haja transformação em nossas vidas. Senhor, abençoa poderosamente cada um dos meus irmãos que vieram no dia de hoje, que estão conectados, assistindo e recebendo do Senhor todo o ensinamento que foi dado. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus e eu desejo, em nome do Senhor Jesus, uma noite abençoada, cheia da presença do Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Recomendação para a irmã Dulcineia, para quem chegou mais atrasado. Assiste depois no Telegram, ou depois a aula, a exposição antes, porque aqui quando você chegou, a gente já estava na discussão. A Deus abençoe. Vou só parar a gravação aqui, depois vocês podem continuar aí, que eu vou para o celular, que lá é... Deixa eu parar a gravação, meu Deus. Tem que parar aqui. Vocês querem ouvir alguma coisa